Você já imaginou como seria o mundo se só propagássemos boas notícias? Há um tempo atrás eu fiz uma enquete no Facebook. Perguntei às pessoas o que elas achavam que ocorreria se da noite para o dia, jornais, revistas, programas de televisão e rádios só propagassem boas notícias ou noticiassem coisas não tão legais, mas sempre por um viés positivo. As respostas que eu obtive foram interessantíssimas. Teve gente que achou tão utópico disso acontecer que nem sabe o que ocorreria de fato. Teve gente que achou que porque as pessoas não seriam corretamente informadas dos fatos, a criminalidade aumentaria. Em todas as respostas que eu obtive, a descrença era tamanha que as pessoas nem pararam para, hipoteticamente, pensar o que poderia ocorrer. Alison Ledward, PhD em Psicologia Social pela Universidade de Nova York, em sua apresentação do TED Talks, intitulada algo como Ficando Preso nos Aspectos Negativos e Como Não Ficar, relatou um experimento feito com 2 grupos e o impacto que notícias boas e ruins tinham nesses grupos. Resumidamente, 2 grupos foram expostos às mesmas notícias, só que por prismas diferenciados. Um pelo lado positivo e o outro pelo lado negativo. O grupo que recebeu as notícias pelo lado positivo não só se sentiu bem, recebeu bem essa notícia, como ponderou os aspectos negativos sobre ela. Esse ponderamento, além de ter sido mais rápido, também foi mais esperançoso. Já o grupo que recebeu a mesma notícia pelo lado negativo teve mais dificuldades de ponderar os pontos positivos e também demorou mais. Outro ponto observado foi a ordem que essas notícias foram dadas aos distintos grupos. O grupo que viu uma notícia boa e logo em seguida viu uma notícia ruim, ficou com uma sensação de 0 a 0. Ficou feliz e depois ficou triste. Mas o grupo que viu primeiro a notícia ruim e depois a notícia boa, continuou experimentando uma sensação ruim. E foram necessárias mais 2 notícias boas para que a impressão negativa da primeira notícia desaparecesse. Mokichi Okada, um pensador japonês, escreveu assim na década de 50. Em todos os jornais da atualidade, há um exagerado número de notícias relacionadas ao mal. Roubos, assaltos, assassinatos, fraudes, mercado negro, contrabando, suicídios, adultério, etc. São tantas notícias desagradáveis que chega a ser quase impossível enumerá-las. Se estivéssemos no exterior e soubéssemos de tudo isso, poderíamos pensar que não existe país tão horrível quanto o Japão. Sentiu alguma identificação? Isso mesmo, o Japão, um país hoje tido como super desenvolvido, civilizado, educadíssimo pelo prisma de um próprio nativo, que afirmava que somente pelas reportagens feitas naquela época, o Japão parecia o pior dos países para se visitar. E ele continua. Entretanto, por pior situação em que ele se encontre, deve haver alguma coisa que possa elogiar ou que seja motivo de orgulho. Acontece que as coisas boas ficam mais escondidas. Quanto pior é o assunto, maior é o interesse das pessoas. A melhor prova é que as manchetes dos jornais dizem respeito aos artigos que relatam notícias ruins. E por que isso ocorre? Em princípio, o objetivo pelo qual os jornalistas possuem para trazer essas notícias ruins é advertir a sociedade e melhorá-la. É uma ironia, portanto, que esse esforço resulte justamente num resultado contrário. Talvez até a prática dos jornalistas fique entorpecida e eles comecem a achar muito normal só relatar notícias ruins. E muitos deles relatam essas ocorrências negativas com uma eloquência tão profissional que acabam gerando um sensacionalismo e instaurando um sentimento de pavor na sociedade. Os efeitos dessa prática são de conhecimento de todos. Quem nunca terminou de assistir o jornal depois de ouvir o famoso boa noite e se sentiu mal com as notícias relatadas? Quem nunca desistiu de escutar o noticiário ou nem se importou se esqueceu de ler o jornal ou nem comprou o jornal porque já sabia que ali só teriam notícias ruins? A verdade é que nos acostumamos a nos sentirmos mal e a propagarmos o mal. Agora, imaginemos que num surto muito louco, jornais, revistas, televisão, rádio, apresentadores, todo mundo só noticiassem notícias boas. Ou que as notícias negativas fossem colocadas pelo prisma positivo. Imaginemos o efeito psicológico de 40, 50 minutos somente de notícias positivas. Ou trabalhadas no sentido de vermos somente a parte positiva dos acontecimentos negativos e o aprendizado que tiramos dela. Provavelmente teríamos manhãs mais leves e expressões menos carrancudas dentro dos transportes. Talvez alguns sofismas como: nosso país não tem jeito,
tudo acaba em pizza. Notícia ruim sempre chega. Se está tudo dando certo, tem algo errado. Dentre outras, se não desaparecessem, perderiam força. Também não acho que as pessoas seriam facilmente ludibriadas ou que teríamos nações entorpecidas. É verdade, muitos aproveitariam esse momento para tomarem atitudes erradas e continuarem enganando os outros. Mas será que, uma vez constatado esses desvios, não teríamos uma sociedade mais escandalizada com eles e não normatizada por eles? Será que a descrença na justiça, no altruísmo, nos valores éticos não tenderiam a reviver e justamente aqueles que se desviassem dessa norma seriam mais punidos? Shirazad Chamine, coach psicólogo formado pela Universidade de São Francisco, em seu livro Inteligência Positiva, afirma que o chamado QP, coeficiente de positividade, deve ser 75% e não 50% numa escala de 0 a 100. Se pararmos para pensar, 75% numa escala de 0 a 100 é exatamente 3/4, ou seja, corrobora com a tese de Alison Ledward a respeito de serem necessárias 3 boas notícias para anular uma negativa. Imaginemos agora o efeito de entrarmos em salas de espera de consultórios com pessoas assistindo aqueles programas sensacionalistas e comentando mais notícias. Convivermos em repartições com pessoas que só contam a última notícia ruim da política. Aquela fila de banco que parece mais ainda interminável quando uma pessoa começa a contar um caso de assassinato. Não se trata aqui de ignorar notícias ruins ou fazer uma ode por suas omissões. Mas talvez, se parássemos de focar nos aspectos negativos das ocorrências e estivéssemos mais presentes em como resolver esses problemas, lançaríamos mais clareza e conseguiríamos resultados muito melhores sobre eles. Perderíamos menos tempo debatendo sobre insignificâncias e nos desgastaríamos muito menos. Mais ainda, mudaríamos a nossa mente, o ambiente ao redor, o clima, a atmosfera, os espaços onde circulássemos. E talvez sentíssemos mais ímpeto de combater injustiças, de nos indignarmos com o erro, pois nosso foco sempre estaria voltado para o positivo. Nosso foco seria o que é correto. O movimento é de dentro.